qual suplemento é melhor para artrose? A glicosamina com a condroitina ou o colágeno tipo 2? Se você somar as vendas no ano de 2020 desses dois suplementos, do colágeno tipo 2 e da combinação entre glicosamina e condroitina, eles venderam mais de 900 milhões de dólares, ou seja, quase $1 bilhão só nos Estados Unidos. Ou seja, eles são muito vendidos e na liderança está ainda a glicosamina e condroitina, que é o suplemento mais vendido para cartilagem. Mas alguns estudos botaram em dúvida se realmente esse suplemento tem um efeito melhorando essas dores, diminuindo o desgaste articular, e alguns estudos até compararam o efeito da glicosamina com a condroitina com o colágeno tipo 2. E eu vou dizer para você hoje qual foi o resultado desse estudo, qual foi o considerado melhor para as articulações, principalmente para aliviar dores articulares. E antes eu quero perguntar para você se você já utilizou algum desses suplementos. Você já utilizou a glicosamina com a condroitina? Ou você já utilizou o colágeno tipo 2, que também é chamado de UC2? Então responde para mim aqui embaixo no comentário e me diz qual foi o resultado, se você teve melhora, se você não sentiu nenhum efeito. Então, responde para mim nos comentários, mas é importante você saber que qualquer um desses suplementos, eles não agem como anti-inflamatório, que você toma na hora já tem o resultado. Então eles precisam de pelo menos mais de um mês de utilização contínua, né, diariamente desse suplemento, para ter algum resultado. Eu vou te explicar rapidamente quais são esses suplementos, o resultado desse estudo e quais são as doses mais utilizadas para quem sofre com dores articulares. Então, o que é o colágeno tipo 2? O colágeno tipo 2 é uma substância, uma proteína, que é a principal proteína que compõe a nossa cartilagem. Então, a nossa cartilagem, que está na nossa articulação, evitando de bater osso com osso, é composta de várias substâncias, entre elas o colágeno tipo 2. E esse colágeno que a gente toma via oral é um colágeno que é extraído geralmente da cartilagem do frango, porque o frango tem um colágeno muito parecido com o colágeno humano, então a gente pega em laboratório essa cartilagem do frango, retira o colágeno tipo 2, que é utilizado na forma de um suplemento. E ele, qual seria o efeito? Quando a gente utiliza ele, ele diminuiria a inflamação nas articulações. Por quê? Quem está tendo um desgaste articular, geralmente está com as articulações inflamadas. E quando a gente utiliza esse colágeno tipo 2 via oral, o que ele faria? Ele diminuiria o efeito inflamatório das células de defesa do organismo, macrófagos, leucócitos, que estão lá inflamando a articulação, deixando a articulação vermelha, inchada, dolorida, diminuiria esse efeito, melhorando assim as dores. E a glicosamina e condroitina, o que é? Também são proteoglicanos, são substâncias que compõem a nossa cartilagem. E essas substâncias estão conectadas com colágeno tipo 2 na nossa cartilagem, melhorando a resistência da nossa cartilagem. E a glicosamina geralmente é retirada da casca do camarão, então de processos dentro do laboratório a gente retira a glicosamina da casca do camarão, e a condroitina é retirada muitas vezes do boi ou também da cartilagem de tubarão, porque como eu falei, ela contém uma estrutura que tem grande quantidade das nossas cartilagens e também na cartilagem dos animais, do boi, do tubarão também. E quando a gente utilizaria a glicosamina com a condroitina, ela seria utilizada para a produção dessas substâncias na nossa cartilagem, diminuindo a inflamação na articulação e melhorando a resistência, né, tentando tratar a sua dor de forma mais natural. Só que alguns estudos botaram dúvidas se essas substâncias realmente estão funcionando. Eu quero mostrar esse estudo para você. Esse primeiro estudo aqui, que está aqui na tela, ele mostra a segurança do colágeno tipo 2 e comparou com a glicosamina e condroitina, que é o suplemento mais utilizado em todo o mundo. Então, o que ele avaliou? Ele mostrou que a condroitina e a glicosamina tem um resultado muito interessante. E qual é esse resultado? O colágeno tipo 2 diminuiu a dor numa escala que a gente chama de VAS, né, que é uma escala visual de dor, que eu não sei se você já avaliou, que é essa aqui. Por exemplo, se você está com dor nenhuma, é 0, essa carinha sorrindo. Se você vai aumentando a sua dor, 1 a 3, 4 a 6, até a dor 10, que seria a pior dor possível. Então, a gente pergunta para o paciente qual é a escala da dor, sendo 0, sem dor nenhuma, e 10 é a pior dor no mundo. E ele fala, minha dor é, por exemplo, 7 ou 8, de acordo com a sensação de dor que ele tem. Então, o que mostrou esse exame? Ele mostrou que o colágeno tipo 2 diminuiu 40% essa dor. Essa escala de dor, né, mostrada pelos pacientes depois de 90 dias. Ou seja, se estava 10, por exemplo, foi para 6. Se estava 6, foi para 2. Então teve uma boa diminuição. Enquanto que a glicosamina, ela diminuiu apenas 15,4%. Ou seja, foi uma diminuição muito menos significativa do que a diminuição observada nesses pacientes que utilizaram o colágeno tipo 2. Eu já vou falar a dose que eles utilizaram durante 3 meses. E eles avaliaram um outro questionário que chama LeQuesne. E esse questionário mostra a dor para as atividades diárias. Caminhar, subir escada, agachar. E ele mostrou que o colágeno tipo 2 diminuiu 20% essa dor nas atividades diárias, depois de 3 meses. E a glicosamina condroitina apenas 6%. Ou seja, mostrou a grande superioridade do colágeno tipo 2 em relação à glicosamina. E quais são as doses geralmente utilizadas do colágeno tipo 2 e da glicosamina e condroitina? A glicosamina e condroitina geralmente são doses altas, de 1,5 gramas de glicosamina, ou seja, 1,5 gramas, e 1,2 gramas de condroitina, ou seja, muitas vezes vem sachê, porque é uma quantidade muito grande, ou são cápsulas, você tem que tomar várias cápsulas por dia. Já o colágeno tipo 2 não, é muito mais simples de tomar, porque a dose geralmente é 40 miligramas, ou seja, é um comprimidinho bem pequeno de 40 miligramas que você toma apenas uma vez ao dia. Então é muito mais simples de tomar. E existem suplementos, eu utilizo o colágeno tipo 2, compras para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele tem o colágeno tipo 2 na dose de 40 miligramas, que é a dose indicada, associado a outras substâncias que são muito interessantes para a articulação, como magnésio e glicina também, o zinco, o manganês, que diminui também a inflamação nas articulações. Então, eu utilizo esse suplemento e você pode conversar com o seu nutricionista, com o seu médico, se é interessante também a utilização desse suplemento. Então, infelizmente, a maioria dos médicos, eu posso dizer que 90% dos médicos ainda preferem prescrever a glicosamina e a condroitina, que é um suplemento muito estabelecido no mercado, mas eu, pessoalmente, com base nos estudos científicos que eu mostrei para você hoje, prefiro prescrever o colágeno tipo 2.